qual que foi a grande sacada minha? Eu só contratei pessoas muito melhores do que eu. Só que elas não sabiam vender com a excelência que eu apanhei na rua um ano para aprender. Então, na hora que eu peguei essas pessoas de um nível social melhor, ensinei o que eu tinha. A minha primeira profissional, ela embarcou para o Havaí com 7 meses de empresa, ganhando R$27 mil em 2003. Caramba. Eu ganhava 2.300 bruto. Fala, mestre! Prazer enorme ter você com a gente aqui, mais um dono das vendas hoje. Em especial, eu tô até aqui mais comportado, perto dessa mulher incrível. A gente fala muito sobre isso, né? Ana, a gente brinca que aqui nos seus clubes são os 4 cavaleiros, né? É muito homem e tudo mais, cara. Falta uma mulher que vem aqui, cara, sabe? Colocar a gente no nosso lugar. E assim, particularmente falando, cara, você tem uma história incrível. A gente deu uma stalkeada lá, como a gente falou. Eu já te sigo tem um tempo real, assim, vejo o cara, o que você faz e tal. Embora a gente já tenha falado aqui que no digital você tá iniciando uma história que é muito maior fora dele, né? E eu quero muito explorar isso aqui agora. Sim. Mas assim, ó, sejam bem-vindos. Eu tenho certeza que esse papo vai ser incrível. E se eu tivesse assim, eu gosto sempre de dar um tom, Ana. Não sei se você concorda, mas na minha visão, alguém com a história que você tem, fora do digital, construindo algo agora nesse mercado mais digital, são poucas pessoas que eu acho que tem esse nível de habilitação que você traz, sabe? Porque tem muita gente começando a história no digital, ensinando como é que, cara, faz um sucesso que ele não existe na vida real. Cara, você é totalmente o oposto disso. Então eu tô muito curioso de verdade pra ouvir tua história. Queria te agradecer por ter vindo, viu? Eu vou só falar aqui um pouco das 35 coisas que tem aqui e te pedir pra você se apresentar pra nossa audiência aí, caso alguém não conheça, tá? Ok. Ó, gente, a Ana, cara, começou com 7 anos, eu quero ouvir um pouco isso, a sua jornada empreendedora, mais de 20 anos como executiva no segmento de seguro de vida. Posso falar empresa? Pode. Na Prudential, né? Eu quero ouvir essa história. E a gente que fala de vendas, a Prudential, ela é uma referência. Com certeza. Mais de 90 mil horas em processamento de recrutamento e seleção de talentos. Isso. Eu quero ouvir isso. Você comentou aqui já breve que esse é um dos grandes diferenciais. Eu quero entender esse negócio. Né? Isso. Investidora anjo, CEO da Diamond House, CEO da Diamante Corretora. Isso. Reconhecida 10 vezes no topo da Times Square. Só 10 vezes. E 7 vezes líder e campeã de vendas, mas tem lá embaixo, você já ganhou mais de 22 prêmios. Os campeonatos somados com os membros da minha equipe são uns 24. Nossa. Mas os prêmios são muitos, graças a Deus. Bem-vinda, Ana. Fiz um resuminho aqui, mas, por favor, se apresentar para a nossa audiência. Gente, primeiro é um prazer, né, enorme estar aqui, porque o trabalho que vocês vêm fazendo realmente é admirável. Eu também sigo e acho, assim, uma inspiração. Realmente a minha história não tem nada a ver com o digital, né? No digital eu tô ali vendo como é que para ver se realmente eu vou seguir isso, porque tem realmente muita bagagem que foi construída com muito trabalho. Eu costumo dizer que é do carvão ao diamante mesmo. Legal. Porque eu vim de uma família muito simples, mas sempre fui empreendedora, não tem jeito. Sempre fui vendedora. Pra você ter ideia, a minha primeira conquista material foi com 7 anos de idade. Fruto do meu trabalho empreendedor. Olha que loucura. Com 7 anos? Sim. Como é que foi isso? Eu morava numa rua de terra. Aí eu peguei pedrinhas, brita, pedra, lavei, encerei e montei uma banca de vendas. De pedras? Aí todas as pessoas que passavam, moço, quer comprar pedras mágicas? A pessoa enfiava ali a mão no bolso, se tivesse uma moeda, comprava. Com 7 anos? Com 7 anos. E de onde veio essa ideia? Veio? Não sei. Brincadeira de criança. E uma pergunta curiosa. Ana Diamante... Então, vou te contar. Porque com 7 anos você fala de pedra e aí você, Ana Diamante, como é que é isso? Mas só para concluir, aí eu sei que eu pedi mamãe para me levar numa loja e escolhi uma roupa de malha com 7 anos de idade. E quando eu coloquei aquela roupa no meu corpo, aquela sensação de conquista, de vitória, porque eu paguei, eu trabalhei, eu escolhi, aquilo nunca mais me abandonou. Legal. E aí, assim, casei grávida,
A minha filha foi planejada com 16 anos. Aham. Foi o meu maior empreendimento até hoje. Com 16 E anos. melhor. Aham. E melhor. A Lana é maravilhosa, é empresária hoje, mora em Brasília. A minha grande virada na vida profissional é porque eu trabalhava em joalheria antes de ir para Prudential. Aham. E quando eu fui para Prudential, eu tive um destaque muito grande em vendas. Uhum. E eles me convidaram para me tornar líder de equipe, na época chamava gerente comercial, com 25 anos. Então, olha para você ver, sem curso superior, né, sem patrocínio de ninguém, tudo foi trabalho até chegar ali. E ali eu falei, poxa, se eu ensinar a buscar pessoas de um nível melhor do que o meu, ensinar o que eu aprendi ralando muito para vender 3 seguros por semana durante um ano, vai dar bom. E aí eu coloquei o nome da minha equipe de diamante, porque na joalheria eu estudava tudo sobre as gemas preciosas, as pedras preciosas. E a transformação do carvão para o diamante é a coisa mais incrível, na minha opinião, que existe na natureza, Sim, né? uma alquimia ali, né? E aí, o que aconteceu? Depois de um tempo, a minha equipe, depois de 5 anos, a minha equipe foi campeã. E ela foi bi, tri, tetra, enfim, e as pessoas começaram naturalmente a me chamar de Ana Paula Diamante. Porque Entendi. eu fazia discursos fora do país, a equipe foi muito premiada. Qual o tamanho do time que a gente está falando agora nessa Não, época? então, primeiro eu tive um time que chegou a 18 pessoas, Ok. como gerente comercial. Uhum. Depois... E foi a primeira vez que você liderou? Sim. Já foi lá na Prudential? Sim, Ok. mas não tem jeito, eu sou líder nato, desde criança, assim, eu sempre liderei mesmo. E aí, depois eu me tornei gerente de agência, e aí é uma jornada que se eu escrever um livro, gente, é chocante, porque você para e pensa, eu entro Ana Carvão, usando um terno de R$5 comprado no quilo, 2 por 5, um amarelo e um vermelho. A ombreira vinha aqui, a manga vinha aqui, um palito em pé, né? Para vender seguro de vida. Posso te fazer Fica à vontade. Não, assim, olha só. A gente vê muita gente contando história, Ana, principalmente nesse digital, que às vezes, assim, cada um tem sua história, sem menosprezar a história de ninguém. Sim. Mas existem pessoas que talvez, de fato, tenham superado coisas muito difíceis, muito desafiadoras na vida. E a minha percepção é que eu estou na frente de uma delas. Sim. Eu não sei se você fala muito sobre isso. Falo. Então, poxa, se tranquilidade. você sabe por quê? Porque a gente vê no digital, às vezes, a pessoa falando, porque eu tive que trabalhar cedo e tal. Nenhum demérito à história de ninguém. Sim. Mas existem pessoas que realmente vieram do zero, talvez do menos tal. Cara, se você puder dizer, assim, o que de fato você teve que superar, Ana? Porque não é só, cara, dificuldade é genérico, né? Eu queria ouvir isso, sabe? Porque você pode inspirar, Ana, na minha visão, muita gente que às vezes está, cara, lá numa situação onde parece impossível, improvável, né? Acho que histórias como a tua têm um poder de transformação. Você sabe disso já, né? Sem dúvida. Então, tem um amigo meu que é cineasta, que ele falou assim, Ana, não dá para fazer um filme da sua vida, tem que ser uma série. Então, aqui eu vou tentar pegar os pontos assim para as pessoas entenderem. Mas então, o que acontece? Quando eu engravidei para casar, o plano era ele construir no terreno dos pais e eu entraria com os eletrodomésticos, que eu já vendia salgado, indo de ônibus para a escola. Dentro do ônibus eu já fazia amizade, vendia salgado. Ou seja, você começou com 7 lá, mas não parou. Não. A vida inteira, desde os 7, você sempre vendeu alguma coisa. Eu vendi mel e própolis, calcinha e sutiã, perfume, revista Avon. Caraca. Eu vendi tudo. E tudo que eu fazia eu era bem sucedida, graças a Deus, entendeu? Tudo, tudo, tudo. O que te levou a fazer isso, Ana? Visão empreendedora. Eu sou empreendedora, não tem jeito. Eu enxergo, assim, coisas que às vezes... E tem coragem de ir fazer. E tem disposição para trabalhar. E venda sempre teve nisso? Sempre. Sempre. E aí, o que acontece? Imagina,
Para ir para a escola, para voltar da escola, teve uma vez que o ônibus era tão lotado, 1h30 para chegar em casa, que eu mexi o meu corpo, porque estava doendo a posição, e não tinha mais espaço para descer o pé. Caraca. Eu fiquei 20 minutos de Saci Pererê, olhando as pessoas com cara de conformados, e eu falo, não, gente, eu não conformo com isso, não. Eu saio cedo, eu faço tudo correto, não, eu tenho que virar minha história. Então, assim, eu sempre fiz mais do que a maioria das pessoas faziam na função que eu tinha. Entendeu? Eu sempre trabalhei mais. As pessoas hoje chegam na minha casa, né, que se tornou um dos espaços mais cobiçados para fazer imersão, mastermind. O nível das pessoas que locam o espaço é altíssimo. E as pessoas chegam ali é uma pontinha do iceberg do que eu construí. Sim. Porque o que acontece? Com 20 anos, eu fui morar num porão sem banheiro. Quando eu separei, com a minha filha de 4 anos de idade, pagando aluguel, ganhando 260. Você casou com 16 e separou com 20. Com 20, ganhava R$260, fui pagar R$100 de aluguel. E não tinha banheiro, não tinha nada. Tinha um colchonete furado de solteiro para eu e minha filha. E o que é legal contar dessa história? Eu falo isso com as pessoas. A minha característica é o seguinte, eu tenho muita gratidão do que eu tenho. Eu não fico focando no que me falta. Pra você ter ideia, a primeira noite que eu passei no porão, eu lembro do lençol cheiroso e limpinho, da cor dessa parede, assim, ó, meio salmão. E ali para mim tava perfeito, tinha tudo. Eu tinha um lençol cheiroso e limpinho, com a minha filha de 4 anos ali comigo, com saúde para mudar a minha história. Ou seja, independente da circunstância, ter gratidão, né? Muita, sabe? Porque eu tinha saúde, eu falei, poxa, ali estava muito ruim, lá estava muito ruim, lá eu estava muito limitada. Então, peraí, agora eu tenho saúde para trabalhar. E aí, assim, eu entrei na joalheria, eu costurava, eu vendia, me tornei a melhor vendedora de todas as lojas. Primeiro mês da loja, a meta era 30 mil. A vendedora chique vendeu 7. Eu era na Carvão. Eu entrei sem orelha furada, sem nada. Me deram um uniforme, um vestidinho preto, na época usava minha calça e um sapato, e eu fiz um tupete com grampo. Era isso que eu tinha. E eu sozinha vendi no primeiro mês 33 mil. Caraca. E a meta era 30, e nunca mais parou. Entendeu? Aí eles me colocaram na melhor joalheria, que era o BH Shopping, melhor loja. E aí foi lá que uma vendedora que tinha morado nos Estados Unidos participou do processo na Prudential, e aí pediram, olha, você conhece alguém que você admira? Aí a Ana. E aí eu fui, e tanto é que hoje eu sou amiga do Chris Gardner, da Procura da Felicidade. Claro. Porque quando eu contratei ele para fazer um evento online, eu fiz o primeiro, na pandemia, eu fiz o primeiro evento online do Brasil. Do Brasil. Eu paguei $605 no cachê dele, $50 mil. Sabe que eu acho que eu lembro desse evento? Sales Explosion. Eu contratei o jogo. Então foi pela Prudential. Foi por quê? Porque foi ali que eu perdi a graça na Prudential, que eu vi que meu ciclo fechou. Porque o que eu vi? Eu vi o seguinte, o meu pessoal estava esperando tudo abrir para voltar a trabalhar. Sim, sim. Só que o meu pessoal já tinha vendido tanto em Belo Horizonte que para vender seguro lá era 100 vezes mais difícil do que qualquer outra cidade do Brasil. Então o que os meus meninos faziam? Pagava passagem, hotel, aluguel de carro em outra cidade para ir vender. No que fechou tudo, eu falei, gente, pelo amor de Deus, vai fazer a visita pelo Zoom, sem gastar isso, tá dentro de casa, o cara tá dentro de casa. E o pessoal, não, vai voltar. Eu falei, peraí que eu vou fazer um evento para a Prudential inteira, porque como o pessoal me respeita demais, né, aí eu falei, o pessoal vai ouvir o que eu tô falando, vai começar a fazer, e aí o meu pessoal vai ver que dá certo e vai voltar a fazer. Naquela fase. E aí eu investi 400 mil nesse evento, meu foco não era ter lucro, mas também não queria ter prejuízo. Claro. Era, tipo assim, contribuir para a operação como um todo, sabe? Tipo assim, gente, vamos vender pelo Zoom.
E as pessoas tinham uma resistência, era natural, mas eu conseguia ver oportunidade incrível em cima daquilo. E é um mercado, como muitos outros, que tem essa cultura muito do presencial, tem que ser porta a porta, tem que estar lá. Então, você convencer as pessoas disso não é uma missão fácil, né? Eu entendo as pessoas, sabe? Porque, assim, vender seguro olhando no olho, com a emoção, com a energia, com a técnica, com o coração, já é um desafio. Imagina pelo Zoom. Só que é possível. Claro. E aí, quando eu fiz conversei com o Salvador, que é o empresário do Chris Gardner, que foi o Chris e o Jordan Belfort. O Chris entrou um pouquinho, e aí eu falei, Chris, deixa eu te mostrar, foi sem querer, eu tenho o vídeo. Chris, deixa eu te mostrar, eu com a minha filha no porão. E todas as vezes que eu pensava em desistir na minha trajetória profissional, eu lembrava de você dentro do banheiro, do metrô com seu filho, e aquilo me dava força para eu não desistir. Aí eu falei com ele, eu quero te agradecer, porque pelo fato de eu não ter desistido, eu impactei muita gente no Brasil, ajudei muita gente a ser referência, a ganhar dinheiro. Ele, aí ficamos amigos, né? Legal. Se você reparar, quando eu apareço bonitona, ele pega e ele escreve, vai comer, você tá magra. Que legal, que legal. Fofo. Ana, eu tenho uma expressão que eu gosto muito de usar, que é vendedorismo. Gostei, nunca tinha ouvido falar. Pois é. Acho que me define bem. Então, é sobre isso, assim. Quando eu olho pra tua história, e, cara, obviamente eu me identifico muito, né? E muitas outras pessoas que a gente conhece, quanto que, beleza, empreender faz parte e tal, nenhum demérito, né? Sim. Cara, empreender, mas vendas, eu costumo dizer que é o meio mais acessível e democrático que existe pra gente transformar, mudar de patamar, assim, sabe? Com certeza. De tudo que você contou até aqui, dá pra ver o quanto que vendas tem essa importância na tua vida, né? E depois você construiu várias outras coisas, assim, né? Sim. Mas eu queria, falando um pouco sobre isso, assim, né? Cara, o que vendas te trouxe de aprendizados, assim, sabe? E se realmente se você considera vendas a principal ferramenta, digamos assim, sabe? Te ouvir um pouco nesse sentido e já emendar até assim, acho que você é referência de muitas coisas, ainda mais te conhecendo um pouco melhor agora. Mas também de formação de time, né? E você falou um pouco sobre essa questão de contratar pessoas muito bem, cara. Você botou aqui a quantidade de 90 mil horas dedicadas a isso, né? Sim. Faz um link disso pra gente. Tá. Primeiro, o que significa de fato pra você? O que vendas te trouxe? E o que eu devo buscar nas pessoas? Sabe? Quem é que vai ter sucesso em vendas? Como é que eu faço? Como é que eu aloco pessoas assim, né? Eu não sei se você sabe quantas pessoas você já transformou através de vendas. Muita gente. Não sei se você sabe o número, mas deve ter sido muita gente. Fala um pouco disso, por favor. O que eu vejo, até uma entrevista que eu fiz com o Benchimol, ele virou no final e falou assim, Ana, você é a melhor vendedora que eu conheço. E a gente estava no início da parceria, eu agradeci e tal, e saí dali reflexiva. Eu não me acho uma excelente vendedora. Sabe o que eu acho? Eu acho o seguinte, quando eu acredito em algo que eu vejo que realmente é bom para as pessoas, aí eu entro de cabeça, entendeu? E aí eu consigo mostrar para as pessoas, provar que aquilo é bom para as pessoas. E as pessoas que acreditam que o produto que ela vende faz uma diferença, tem uma transformação, não é transformação para falar bonito, é real. Real. Entendeu? Elas se tornam imparáveis. Assim, a venda representa a transformação do diamante, do carvão para o diamante. Eu saber que eu tive num porão, hoje eu vivo numa mansão, mas foi tanta pressão para chegar até aqui que eu não sou melhor do que ninguém porque eu moro numa mansão. Porque o que acontece? A mansão é um sistema de recompensa. Eu trabalhei muito, eu posso escolher o tamanho da casa que eu quero morar. Um sistema de recompensa. Agora, o que eu acho? Eu acho o seguinte, quando a pessoa acredita, por exemplo, o seguro de vida, ninguém quer comprar, não, isso é legal, depois eu penso nisso, porque ninguém quer encarar que pode ficar doente, inválido ou falecer.
Uhum. Só que quando você... o que eu vi? Eu vi o seguinte, era uma mudança cultural numa sociedade. Imagina, eu comecei a vender seguro no ano de 2000 e eu entendi perfeitamente que eu tinha claro na minha cabeça. Eu falei, eu vou dar 2 décadas da minha vida aqui. E foi direitinho que eu fiz. Tudo que eu planejo acontece. Legal. Tudo que eu planejo. Quando eu entrei, eles perguntaram, você tem algum sonho? Eu falei, com 35 anos eu quero estar bem de vida. Eu tinha 24. Na realidade de Ana Carvão, você estar bem de vida era o quê? Ter um apartamento na cidade, um carro quitado e um sítio. Uhum. Eu cantei parabéns dos 36 anos dentro desse sítio, mas em vez de ser 100 e poucos metros quadrados, tinha quase 900 de área construída. Olha que loucura. Aqui acho que tem uma coisa importante, né? Saber exatamente o que você quer. Sim. E ter isso muito bem delimitado. Principalmente para quem busca algo. E principalmente para quem busca através de vendas ou empreendendo. Faz uma diferença, não faz, Ana? Essa pergunta, ter essa clareza. Essa resposta nas entrevistas, eu elimino assim um candidato ou eu deixo ele para a próxima etapa. Como assim? Tipo? Porque as pessoas de sucesso que vão realizar coisas grandes na vida sabem exatamente onde quer chegar, quanto tempo vai levar, o que ele tem que percorrer. E a maioria das pessoas não tem essa clareza. Você concorda? Não, porque às vezes ela não acredita nela. Sim. Pela criação, eu estudei muito, igual eu te falei, 5 cursos só de Tony Robbins fora do país. Eu investi mais de 1,5 milhão nos últimos 7 anos em treinamento para me capacitar, porque eu queria levar para o meu time mais do que a gente já sabia, claro. Entendeu? E eu vejo o seguinte, o que separa o carvão do diamante, assim, se a gente transformar em ser humano, é a mentalidade. Sim. Porque vamos pegar aqui uma retrospectiva. Como que sai uma menina de um porão, sem ajuda de ninguém, pagando um aluguel, sem sair com o chefe, sem dar rasteira em ninguém, vendendo verdade, ajudando centenas e centenas de jovens ter sucesso, mas sucesso de verdade, ficarem milionários com venda de seguro de vida, fazendo tudo certo. O que isso é uma coisa importante. Você falou coisas aqui que você me permite botar uma lente de aumento? Eu acho que a mentalidade das pessoas é tão limitada que é difícil acreditar em certas coisas, né? Então, vendo alguém de verdade, você falou coisas aqui, sem sair com o chefe, sem dar rasteira em ninguém, é difícil para as pessoas conceber que é possível alcançar de um jeito legítimo, né? São 2 coisas que acontecem, porque, por exemplo, a criação. Muitas vezes, dentro de casa, a gente aprendeu a pensar médio ou pensar pequeno, né? Pensar com medo, né? Aquela coisa, aquelas crenças que são formadas principalmente financeiras. E a gente carrega isso. E assim, até para ser amado, quando você é igual, o núcleo que você nasceu, o núcleo que você convive, você é igual e aceita o que é imposto, você vai ser muito mais amado do que aquele que vira e fala, não concordo. Pra você ter ideia, quando eu bati meu carro, indo para a joalheria, aí é muita história, mas eu vou só contar essa parte. Papai virou para mim e falou assim, aí eu já tinha separado, papai falou assim, então agora você cancela seu carnaval, cobre o carro com uma lona e quando der, você arruma esse carro. Eu falei, gente, eu não debati nada com meu pai, mas eu falei, gente, isso não faz o menor sentido. Como assim cancelar meu carnaval e pôr uma lona? É só eu vender mais. Eu vou pro carnaval, lá eu economizo, mesmo que eu tenha que só almoçar ou jantar, eu não vou abrir mão do meu carnaval. Menina, claro. 20 e poucos anos, e eu vou vender mais e vou arrumar meu carro. Então, assim, ser diferente vai incomodar muita gente, às vezes até dentro de casa. Só que olha para você ver, o ser diferente, quando ser diferente para o bem, o impacto que você faz na vida das pessoas é infinitamente maior do que o incômodo em alguns. Porque, na verdade, na minha concepção, a grande sacada da vida é em relação ao outro.
É a gente melhorar a vida de quem passar no nosso caminho. Sim. Eu acredito que Deus me abençoou muito pelo fato de eu ter ajudado primeiro muita gente a ter sucesso. A minha primeira profissional, eu fiz 843 entrevistas durante 10 meses para contratar a primeira do meu time. 843 para contratar uma. 25 entrevistas por semana comendo marmitex, porque eu não tinha rede social, não fiz faculdade, eu tinha que ir para Cato. Usei muito. Lembro bem. Nossa, eu era a rainha da Cato. Aproveita e fala um pouco sobre isso, assim, né? Você já entrou no assunto, mas é só pra te pedir com mais clareza, assim, cara. Sim. Porque é uma coisa que você deu ênfase e assim, desculpa, né, até como a gente conhece um pouco a audiência, são, cara, 40 empresas que vêm em todos os seus clubes aqui. Sim. E essa é uma dor da maioria, né? Como contratar gente boa. Meu Deus. Cara, uma dor da maioria, assim. Então, pô, eu quero muito... Se for dicas de recrutamento, assim, para as pessoas que estão ouvindo e vão ouvir, eu acho o seguinte, todo negócio, ele só vai prosperar se o ser humano atrás daquele profissional que está na sua equipe for um ser humano especial. E o que é especial para você? É pessoa que tem valores que aprendeu dentro de casa, com vovó, papai, mamãe, entendeu? Valores do que é certo, é certo. São pessoas que estão dispostas a percorrer um caminho sem pegar atalho. Por mais que às vezes venha o diabinho e fala, não, por ali você vai antecipar. Porque o que eu falo nas palestras que eu faço? Se eu fizer uma retrospectiva da minha vida profissional e a gente imaginar uma árvore, durante muitos anos a árvore da minha vida profissional só crescia raiz para baixo. Sim. Não dava um brotinho para fora da terra. Entendeu? E aguentar isso é muito ruim, porque fica todo mundo ali, uai, mas e aí? Nada. Imagina você demorar 10 meses para contratar uma pessoa. Nossa. Entendeu? Então, eu sei que você quer fazer várias perguntas e eu tô falando várias coisas. Pelo contrário, olha só o que eu tô fazendo aqui. É que você tá falando coisas muito ricas. E eu tô tentando, assim, dar uma organizada pra passar pra galera. Então, por exemplo, a primeira coisa, se eu tivesse que falar assim, ó, o que fez a Ana, vê se você gosta. O que fez a Ana se transformar em carvão, do carvão pro diamante. Você falou alguns pilares, assim, gratidão, mesmo no momento que você tava tal. Você falou sobre ter clareza de propósito, saber bem claramente o que você quer e onde você quer chegar e tal. Falou sobre essa questão do ser diferente ou inconformada, ou seja, você não tava. E vendas. Sim. Vendas sempre foi, mesmo que você diga que você não é uma excelente vendedora, que você não se acha, né, e tal, você vendeu a vida inteira desde os 7 anos. Vendas foi, cara, a ferramenta que você usou para trocar para consertar teu carro e para construir tudo que você construiu, né? Em certo momento não vendendo, mas fazendo as pessoas venderem. Muito que é também, que é o que a gente vai entrar agora. Mas faz sentido esses 4? Faz. Tem mais coisa aqui? Tem mais um que é fundamental. A gente só consegue virar o jogo aí com as pessoas certas. Ok. Então tem que ser a pessoa certa dentro de casa. Quem que você escolheu para ser seu cônjuge? Isso é forte. Quem que você escolheu para ser seu amigo? Quem que você está dando liberdade, que você está convivendo ali, que está influenciando totalmente a sua vida? Então você tem que escolher dentro de casa e fora. Porque esse negócio, somos a soma de 5 pessoas, nós somos, não tem jeito. Entendeu? E aí, qual que foi a grande sacada minha? Eu só contratei pessoas muito melhores do que eu. Legal. Só que elas não sabiam vender com a excelência que eu apanhei na rua um ano para aprender. Então, na hora que eu peguei essas pessoas de um nível social melhor e ensinei o que eu tinha, a minha primeira profissional, ela embarcou para o Havaí com 7 meses de empresa, ganhando R$27 mil em 2003. Caramba. Eu ganhava 2.300 bruto. Sabe como que é a história dessa menina? E essa é que você fez 800 e poucas entrevistas para contratá-la. Isso. Ela. Qual o Ana nome Paula dela? Miranda, minha abraço xará. pra ela Hoje mora nos Estados Unidos. Então, Unidos. abraço pra Ana Paula aí, ó. Eterno abraço pra ela. Porque assim, a Ana me fez acreditar que o negócio dava para ganhar dinheiro. Só que eu fiz muita gente ganhar dinheiro primeiro
E eu pensava, minha hora vai chegar. Sim. Minha hora vai chegar. E eu via muita gente reclamando, muito gerente. Eu fico aqui de secretário de luxo. Uhum. Sabe? Uma mentalidade muito egoísta. Por isso que eu acho que o grande segredo tem que o empresário, muitas vezes, currículo, por exemplo. Estou nem aí pro currículo. Uhum. Passa o olho aqui. Eu quero saber quem é o ser humano que está atrás de cada pessoa. E como é que você faz para saber isso, Ana? Aí é uma habilidade que leva tempo, não é do dia para a noite. Igual o Tony Robbins fala que com 10 mil horas você se torna mestre, você tem maestria numa atividade, Sim. entendeu? Eu tô aí com 100 mil horas, né? Então, lógico que no início eu errei pra caramba. Só que existe uma metodologia, existem coisas que você tem que avaliar o que é intrínseco, é aquilo, a entrelinha ali que é o mais importante, da gente tentar pegar valores, caráter. Você consegue dar exemplos assim? Porque, assim, sério, Ana, isso é uma dor de muita gente. Você consegue dar exemplos? Eu sei que no teu treinamento então, você deve detalhar, mas o que você dá assim de exemplos? Vou te dar um exemplo. Vamos supor, uma pergunta simples. Pegando até a gratidão aí. Tem alguém que você agradeceria por ser a pessoa que você é? Aí o cara vira e fala assim, geralmente, o que a gente espera ouvir? Meu pai, minha mãe, meu chefe, papapá, fulano, beltrano. Tá. Aí você vai observando. Mas quem que é o candidato bom? É aquele candidato que você tem que prestar muita atenção. Aquele cara que você entendeu ali que o pai dele foi uma pessoa muito complicada para a mãe, para ele, para os irmãos e tal. E aí ele vira e fala assim, Ana, olha, apesar de tudo, eu também agradeço meu pai. Porque, apesar de tudo, eu tenho a vida e outra, ele me deu um exemplo de como não ser. Só que o tom de voz que o cara fala não é com rancor, com uma nuvenzinha cinza em cima da cabeça. E isso, se você tem a sensibilidade de se interessar verdadeiramente pelo ser humano que está na sua frente, que é a venda, é o recrutamento, esse é o segredo da vida. Esquece tudo que assim, não é tudo, mas assim, preocupe em conhecer o ser humano. Entende? Isso foi a minha virada. Eu tenho uma premissa de assim, toda vez que eu entrevisto alguém numa live, no podcast e tal, eu quero só ouvir. Porque, poxa, você está cedendo o teu tempo para enriquecer a gente, para distribuir o conteúdo. Mas você tocou em algo na minha vida que eu preciso falar para você saber. É tão sério isso aqui que você está falando. Eu brinco, o pessoal que está aqui, que já ouviu minha palestra 30 vezes, pode confirmar. Olha só o que eu vou te dizer. Eu digo que eu sou órfão de pai vivo. Já me ouviu falar isso, Gigi? Quem já ouviu minha palestra sabe que é real. Há 23 edições eu falo sobre isso. Eu sou órfão de pai vivo e eu vivi uma rejeição que não é só o fato de um pai não me assumir. Meu pai ia ter relação sexual com a minha mãe e não olhava para mim como filho. E em um certo momento, eu tenho lembrança dele, eu tinha uns 12 anos, sei lá, dizer que ele não era meu pai. Pesado, né? Pesado, né? Muito. E o que me fez, eu acho que virar chave, eu desenvolvi várias coisas por isso, desde gagueira até, sabe? E vendas foi a ferramenta que Deus usou para me curar. Amém. E tudo que eu construí na minha vida veio através disso. Por quê? Por que eu acho que isso é tão real e por isso que eu estou expondo isso aqui com você? Eu acho que um dos maiores desafios do ser humano é lidar com a rejeição. Sim. E vendas é uma das únicas profissões onde você lida com a rejeição muito de perto, porque quem venda tem que pedir, quem pede recebe não e associa isso à rejeição. Sim. Acho que como eu lidei com a maior rejeição que o ser humano pode ter na vida, vender isso se tornou uma fortaleza. Sim. E eu acredito que tenha muita relação mesmo. Porque e eu fui pesquisar isso assim, é um número que é absurdo assim, 500 crianças por dia no Brasil nascem sem pai. Sem nome de pai, né? O Brasil é um país de mulheres
de mães solteiras, Uhum. né? Então, tá muito associado isso. Ou seja, a rejeição com a falta de coragem ou força, ou seja o que for, não sei se é coragem a palavra, tá? Uhum. Mas eu creio de verdade que vendas é algo que te proporciona lidar com isso. E quando eu curo essa falta, eu desbloqueio coisas que me fazem ser diferente na vida, sabe? Sim. Faz sentido? Desculpa o depoimento aqui, Ana. Eu quero te ouvir, mas assim, você tocou ali num ponto... Sim, tanto é que nas entrevistas eu tentava identificar algum ponto de decepção, de traição, de dureza da vida no candidato. Porque a forma que ele lidou com aquilo, com a rejeição... Diz muito mais. Puta, entendi. Se ele conseguiu lidar com aquilo lá atrás, ele vai ser mais forte para lidar com a rejeição na vendas. Porque, sem nenhum demérito, mas a geração de hoje tá depressiva porque o pneu do carro furou. Tá depressivo porque... uma pena, né? Sabe, tão mais frágil do que... Sim, né? O que a gente viu e viveu lá no passado, né? Sim. Então, incrível, isso que né? você está falando é isso aí. Eu avaliava vários pontos, mas um dos mais importantes era essa coisa da recuperação psicológica. Então, olha para você ver, se eu te chamar no meu podcast, que eu tenho aí a vontade de criar isso, eu vou a fundo para entender a sua história. Como foi, né? Porque é muito bonito, e isso só é possível quando você perdoa. Porque a pessoa que não perdoa, ela vai ficar parada lá no tempo, gago, vai ficar gado. Sim. Sendo vítima. Sim. Cara, assim, não é à toa que dizem que a maior superação de todas é a si mesmo, né? Uhum. Superar a si próprio é muito mais difícil do que superar as coisas fora, né? Com certeza. E eu consigo saber, sim, pegando assim como um case teu, assim, né? Todas as etapas que eu passei, até a etapa de um momento na minha vida eu meio que atribuía ao meu pai, falar, cara, eu sou grato ao meu pai, porque o que ele foi fez eu ser quem eu sou. E depois eu tive que ressignificar também. Sim. Porque quando eu dava o mérito pra ele, eu tirava o mérito de mim mesmo. Então, assim, eu não sou grato a ele. Eu sou grato por ele ter sido, eu vou aqui, né? Eu sou grato por ele ter sido um filho da puta. Sim. Porque a partir disso eu desenvolvi, Deus me deu, enfim, era uma capacidade, uma força para vencer, para eu poder trazer para mim o mérito que Deus me deu, sabe assim? Então eu consigo saber esses passos assim, sabe? Mas cara, faz muito sentido assim. Eu entendo que, vê se faz sentido. Perto disso, qualquer outra coisa que você falar aqui de técnica, de entrevista, é irrelevante, né? Com certeza. Né? Você vê, eu paguei R$100 para morar no porão. Eu paguei pro meu pai. Caramba. Tinha quarto vazio dentro de casa. Mas na ignorância da cabeça deles, eu não era digna de voltar para dentro da casa. Então eles me alugaram. Eu aluguei eu consegui pegar um barracão, porque eu ia pagar R$100. E ele me propôs eu morar lá pagando R$100 sem olhar minha filha. Olha que louco. Caraca. E aí daí uns anos ele veio e me pediu perdão, meus pais. Eu falei, não, eu agradeço vocês terem me proporcionado isso. Porque aquilo ali moldou o meu caráter para hoje eu ser merecedora de outras coisas. Entrando... Ai, que papo, hein? Entrando um pouco agora, beleza, o que você pesca nas pessoas, eu posso fazer essa analogia, você tenta achar o diamante bruto lá para ser lapidado, né? Se ele é um diamante a ser lapidado, né? E a parte de capacitação? A parte de... Legal. Achei aqui alguém que é um possível diamante bruto. Né? É um carvão que eu posso transformar. E como fazer isso assim? Você fez com muita gente, você fez muita gente. Cara, o que você podia trazer assim pra gente disso? Todo mundo já ouviu falar, a esperança última que morre. Né? Sim. Olha como é que é interessante. O meu primeiro dia de treinamento, eu mostrava pro cara dava uma visão de como que ele poderia estar. Mas, tipo assim, olha, presta atenção, guarda tudo que eu tô te ensinando, porque dependendo do seu perfil e do que você vai realizar, daqui a 1 ano você pode ser um gerente, porque a operação tá crescendo. Então imagina, o menino chega lá no primeiro dia, eu já planto aquela semente. Legal. Dá uma esperança e um de detalhe, crescimento. Não é uma promessa. Não. É uma perspectiva real. Uma perspectiva que depende dele. real. Entende? Porque assim,
treinamento, ele pode ser incrível. O meu treinamento era intenso, eu perfeccionista, chata, porque não queria que a pessoa apanhasse na rua, então ela vai ficar boa aqui dentro de casa até ficar boa, entendeu? Para apanhar menos. Mas essas coisas da visão, isso é ser líder, né? Eu lembro uma vez, um gerente meu chegou puto, fez visita o dia inteiro com um novato. Hoje ele é vice-presidente da Prudential. Legal. Ele entrou dentro da minha sala e falou assim: Ana, tô estressado demais. O Douglas, eu posso falar porque eu já contei, o Douglas não sabe nem fazer nada direito e tá perguntando como é que eu vivo, que vira gerente. Esse vai longe. Consegui. E esse Douglas já é gerente de uma agência tem muitos anos. Entende? Então, o treinamento todo mundo dá. Lógico que seu tempero é o seu tempero. Agora, esse tipo de não coisa... é isso que vai virar a chave, né? Aqui, vê se tem uma conexão. A gente falou, ó, a maior parte das pessoas não sonham. Eu chamo de ambição de propósito. As pessoas não têm essa ambição. Ou não tem coragem, que você nasceu, né, com ela, que eu gerei na minha vida, que as pessoas que alcançam têm essa causa forte que vem de dentro, né? Então, o que você falou sobre ser líder, você falou rápido, mas eu quero botar uma lente de aumento. Tá. Não tem uma regra, um livro, uma cartilha que fale o que é ser líder, cara, exclusivamente, né? Assim, ou seja, ó, ser líder é isso aqui, tá bem definido. Mas existem consensos. Sim. Eu acredito muito no que você falou. E não tô falando para te agradar, eu realmente acredito. Ora, se as pessoas não têm visão, não conseguem sonhar, para mim um dos maiores papéis do líder é conseguir fazer a pessoa enxergar mesmo, ou seja, é dar uma visão, direcionamento. Direcionar. Eu já fui muito questionado por isso. Porque, por exemplo, eu vou dar um exemplo. Tá. Teve gente que eu coloquei como head sabendo que essa pessoa não tinha capacidade. Ainda. Sim. Mas era o desafio que ia fazer essa pessoa chegar em outro nível. Mas às vezes a própria pessoa não quer, porque ela não quer sair dessa zona de conforto. Às vezes quem tá em volta também não concorda, porque o que você enxerga... Vê se faz sentido, Ana. Total. O que você enxerga sobre a vida da pessoa, às vezes nem ela enxerga e nem os outros enxergam. É isso? Isso. Porque assim, é muito legal. Olha pra você ver o tanto que a vida te preparou para você ter essa habilidade sua. Se não fosse a rejeição, tudo que você superou, você não conseguiria nunca olhar para uma pessoa com o potencial dele, porque você olha a alma. Você olha o que ninguém tá vendo. Esse é o maior segredo das pessoas. Esse é o meu segredo. Sabe, eu não tô olhando sua roupa, eu tô olhando sua alma. Entende? E isso é mágico. Isso é mágico. Porque o que a gente mais quer no mundo? Uma pessoa que acredite na gente. Isso é valioso demais. É demais. E é uma semente também, né? Porque querendo ou não, você tá semeando aquilo, né? Assim, o quanto eu acredito em alguém não deixa de ser uma semente que eu tô colocando ali, né? Talvez ela nunca tenha recebido essa semente por ninguém, né? É até uma honra a Deus, né? Sim. Que é a criação dele, cada um de nós. Sim. Caraca, isso é muito profundo, mano. Isso é muito profundo. E assim, é tão profundo que eu até, assim, queria fazer um disclaimer agora. Porque eu não sei o quanto, talvez, tem gente que ouve esse tipo de coisa, não sei se passa isso pela tua cabeça. E às vezes até leva para uma linha, é um papo muito muito coach, muito... Tem gente assim, né? Muito espiritualista, né? Eu quero fazer talvez trazer um ponto importante sobre isso, né? Pelo que eu percebi aqui, eu acho que a gente tem crenças muito parecidas. A gente é trino, né? Tem corpo, tem mente e tem a nossa consciência, a nossa alma e aí visão. Tirando a religião à parte, mas a gente não é nosso corpo, a gente não é nossa mente, a gente é nossa alma. Só que o quanto que as pessoas vivem presas nelas mesmas, né? A analogia que eu faço é que é como se a nossa mente fosse um cavalo selvagem, sabe? E eu acredito que eu sou minha mente. Que eu sou o que eu tô pensando, eu sou o que eu tô sentindo, eu não sou nada disso. Eu sou essa alma que tá aqui muito mais conectada aqui atrás. E o que a gente tá falando, você falou claramente, é no nível da alma, né? Sim. E o que eu entendi, assim, quero te ouvir sobre isso, é que se eu opero no nível de consciência do corpo animal, né? Eu posso comer isso, ou isso pode me comer. Se eu opero no nível de consciência da mente,
eu não vou alcançar isso. Não é sobre inteligência, não é sobre... Cara, é muito mais profundo, né? Sem dúvida. E eu quero te perguntar, pode falar claramente assim, Ana, Tá. o que te inspira? Em que você acredita? A quem ou a que você atribui? Gente, importante assim, né? Daqui a pouco sai mais 5 celulares daí, ó. A que você atribui? Você acredita em quê? Qual é a base de tudo isso, Ana? Eu acredito em Deus, eu vejo Deus aqui dentro, em tudo, em todos vocês, eu acredito no sorriso, eu acredito, eu vejo isso, eu não sou beata de igreja, ainda não li a Bíblia, leio alguma coisa, mas eu tenho uma conexão muito grande. Eu acho que esses órfãos de pais vivos, uma expressão forte, né? Acaba tendo a oportunidade de reconhecer o amor dele, porque tem hora que tem momentos que é só a gente e ele, não é mais ninguém. E de onde sai aquela força para a gente levantar contra tudo e contra todos? Não é meu, não é seu, tem algo a mais. Então, assim, às vezes a gente, quando experimenta isso, a gente reconhece. Tem gente linda, maravilhosa que está aí no mundo, graças a Deus não viveu isso. E aí tem uma forma diferente de ver e está tudo certo. Sim. Né? Eu vejo assim que, por isso que eu abri mão, quando eu saí da Prudential, depois de 20 anos, ganhando mais do que todo mundo, dando 10% do meu potencial com a melhor equipe, disparado. Do que o presidente, inclusive, né? Sim. Você falou. Todo mundo falou, a mulher é louca. Porque eu falei, gente, eu tô aqui só pelo dinheiro agora. Eu amo as pessoas, acredito no seguro, amo a empresa, mas não tem desafio. Eu preciso arrumar uma confusão para eu pôr o meu talento em alguma coisa. Então, assim, esse período todo que eu fiquei aí, né, a Diamante SP e tal, eu vejo o seguinte, até o fato de Deus ter me dado a minha casa virar um espaço de eventos de alto nível, que gera uma renda significativa, o que eu estou prestes a tomar uma decisão é fazer coisas sem foco no dinheiro mesmo, como se fosse uma doação de tudo que eu recebi. Entendeu? É muito louco isso, né? Isso é louco e é muito comum. Assim, o princípio de o executivo que vendeu sua Ferrari, né? Tipo isso, assim. Não. E, cara, as pessoas mais bem-sucedidas que a gente conhece no mundo que a gente vive hoje são pessoas que no momento chegam num patamar de altruísmo, de fazer pelo outro e tal. Então, assim, não é à toa. Tem coisa que não é à toa, né? Esse princípio chama de regra de ouro, né? Não sei, tem um livro muito legal, não sei se você conhece, Ana, que é Coração de Líder, do Marcos Fabócio, da Crescimento. Eu fiz um curso de liderança lá e, cara, esse livro tem uma coisa muito legal que tem a ver com isso que você tá falando agora. Que ele traz, sabe a regra de ouro? Que é, não faça pelo outro que você não gostaria que fosse feito, sabe, esse tipo de coisa, né? E em mais de 20 religiões diferentes é dito a mesma coisa, obviamente que de um jeito diferente, né? Mas é a mesma coisa, assim, né? Então, parece que na vida tem coisas que são assim, são princípios. Você pode acreditar, mas vai funcionar se você acreditar ou se você não acreditar neles, né? Que nem um monte de coisa que você trouxe aqui, de gratidão, de tal, cara, são princípios, né? São valores inegociáveis. Inegociáveis, assim, é como fala, não existe uma verdade. Cara, não existe. Ninguém é dono dela, mas ela existe. Ser grato, eu colho o que eu semeio. Cara, perdão, isso tudo são coisas muito fortes, né? Sim. Essas coisas aí que faz a gente ser diferente nessa terra. Né? Ai, tem que acabar o episódio, né? Eu falo, difícil, a minha história é muito doida, é difícil. Então acaba que o podcast é tipo uma gotinha assim dentro do copo. Não, eu vou deixar um convite aqui, não sei o jeito que você vai arrumar, mas eu queria ter algumas horas para conversar com você sobre isso. Estou super à disposição. Eu acho assim, vendas é servir. Vendas é servir. E quando você serve com o seu coração, aí o sucesso vem. Uma das lives que eu fazia na pandemia, eu fazia a live do Nascer do Sol, que eu fui parar no topo de uma montanha, o sol era lindo nascendo, eu fiz essa live. Legal. Eu pedi a Deus, meu Deus, amanhã eu não preparei nada, me fala alguma coisa. E eu vivi experiências incríveis. E uma das mais interessantes, de madrugada veio uma voz e me falou o seguinte, para eu falar na live. O seu sucesso é do tamanho do seu coração.
Caraca. Na hora que eu ouvi, eu falei, cara, o meu é mesmo. Faz sentido. Entende? Então, na hora que a gente põe o coração e respeita muito o ser humano, né, que tá com a gente, ele lá em cima olha e fala, poxa, Ana, olha o tanto que a Ana fez pelos meus filhos. Peraí, eu tenho que olhar um pouquinho para essa menina a mais, porque ela tá demais. É isso que aconteceu comigo. Caraca, Ana. Obrigado. Eu não sei, posso dizer, eu não sei nem o que falar, mas... É porque o seu sucesso é do tamanho do seu coração, né? Bateu. Eu não sei nem o que falar, assim, mas, assim, cara, foi tão rico. Tão Que rico. bom. Eu só desejo que as pessoas que ouçam esse episódio, do fundo do meu coração, consigam entender a profundidade do que você trouxe aqui. É o que eu desejo. Amém. Obrigado Isso aí. demais, obrigado demais. Eu que agradeço. Eu tenho que convidar a galera, né? Eu me perdi aqui agora. Você falou que ia me lembrar de passar meu Instagram. Ah, é? Então, ó, por favor, como é que a galera te encontra, Ana, por favor? Ana Diamante 10 Oficial. Ana Diamante, No 10 Instagram. Oficial, no Instagram. Isso. Além do Instagram. É Ana Diamante no LinkedIn. Vai lá no Instagram. Ana que Diamante, aí tem lá. possivelmente vai aparecer Isso. esse ser humano incrível aqui. Isso aí. Galera, obrigado. Tô chocado. Eu Mas, que ó, agradeço. lembrando, pô, Ana, tá mega convidada pra estar com a gente em outros momentos, Sim, vai além ser do um podcast. prazer. Cara, obrigado demais. E, pessoal, pra quem tá acompanhando a gente, imersão todos os meses. Eu não sei o momento que esse episódio vai pro ar, mas em algum lugar vai ter algum CTA pra você poder clicar, tá mais com a gente, conhecer pessoas incríveis como a Ana. Valeu demais, pessoal. Tamo junto. Obrigado. Obrigado, Ana. Obrigada. Até a próxima. Até.